dia, amados, tudo bem? Alô, agora sim. Bom dia. Bom dia. Gênesis capítulo 3. Vamos continuar a nossa aula a partir do verso 14. É muito bom, né, a gente poder estar na casa do Senhor e ver o período aí de vacinação sendo realizada, o povo podendo voltar à casa do Senhor. A gente vê, semana passada também, alguns rostos que faz um tempo, né, que só falava pelo telefone e WhatsApp, começaram a voltar, né, mais seguro, ou com menos medo, né, de estar na casa do Senhor ou fazendo as coisas. Isso é muito bom, a gente poder voltar a estar em comunhão, né, estar participando. Por mais que temos a live, por mais que podemos em casa também acompanhar todo o ensino, todo o louvor, mas eu confesso, dizer para vocês de casa, em casa tem um certo conforto de poder assistir o culto com pipoca, né, ou com um chimarrãozinho, às vezes é mais confortável, mas não é igual estar em comunhão com os irmãos, com o povo de Deus. Não é legal nós podermos nos reunir, fazermos almoço, trocarmos experiência. É muito bom poder estar na casa de Deus, é muito bom mesmo, né? Apesar que uma pipoca não seria nada ruim, né? Mas em casa é bom, na casa do Senhor é melhor ainda, né? Existe algo especial que Deus faz quando nós estamos reunidos como povo do Senhor. E quando está reunido, como nós vimos em Gênesis 3, na aula passada, nós vimos assim de que Deus havia feito todo mundo, mostrado a sua soberania, a sua bondade, o seu amor. Nós vimos que Deus fez uma aliança com o homem e exigia a obediência de Adão e de sua esposa, e essa desobediência foi quebrada. Essa aliança foi quebrada com a desobediência, com a ordem de Deus, e entrou o personagem da serpente no jardim, e Satanás, utilizando daquela serpente, seduziu a mulher e seduziu o homem e trouxe o pecado ao mundo. Nós vimos como foi todo esse processo, quem foi essa serpente, como agiu essa serpente, a ação de Satanás, e hoje nós vamos ver sobre as consequências dessa desobediência. As consequências em o homem e a mulher ter desobedecido a uma ordem de Deus, quebrado a aliança com Deus, e as consequências que nós temos. Então, como eu falo com os jovens, quando eu começo a estudar a Bíblia, quando eu começo a ler qualquer texto que envolve uma história, a minha mente é muito teatral, né? Então, eu começo a ler na minha mente, eu começo a formar uma peça de teatro. Acho que trabalhar com teatro, eu trabalho com teatro, a minha mente começa a organizar cenas, né, estruturas de uma peça de teatro, para a gente montar como se fosse. Quem sabe podemos montar, conforme as cenas que eu tenho na cabeça, essa história aqui. Eu não gosto muito quando a gente monta história que envolve o diabo, Satanás, porque quando a gente começa a escalar personagem, o pastor é sempre Jesus ou Deus, o diabo, a serpente, vem sempre para mim, né? Fica sempre eu pego o papel mais ruim, mais difícil, né? Eu nunca sou o crente na história do teatro da igreja, eu sempre sou, né, o problemático, aquele que faz coisas erradas. Então vamos parar, né, com isso, vamos mudar. Mas a cena aqui desse teatro, ou a cena dessa história, a gente vê um diálogo que Deus tem com Satanás, com o homem e com a mulher. Após toda a cena que tem o diálogo, que o homem e a mulher comem do fruto proibido, Deus aparece na viração do dia, o homem se esconde, o homem e a mulher se escondem, fazem folhas, né, de árvores, de figueiras para si, para cobrir a sua nudez. Nós já estudamos isso, que é a inocência que estava sendo desconstruída, e Deus faz aí uma roupa de pele de animais, vai vestir o homem. Mas quando Deus aparece na viração do dia após o pecado, o que acontece? Eles se escondem. E nós vimos de que quando Deus vai prestar satisfação com eles, há algumas acusações.
Nós paramos nisso. Adão disse para Deus: olha, Deus, eu estava no bem bom, estava tudo bem no paraíso, tudo dando certo. O Senhor resolveu fazer a mulher, me deu, o Senhor me deu, e ela aprontou tudo isso. Ela comeu e me deu e eu comi. Então, se a culpa não é da mulher, é do Senhor que me deu essa esposa, né? Então, ele começa a tirar, né, a responsabilidade e jogar para a mulher. Deus perguntou para a mulher: o que foi que você fez? Ela disse: olha, estava bem bom, estava tudo bem, eu e Adão estava nos acertando, e Adão não é fácil, a mulher vai sempre reclamar, né? O Adão não é fácil, né? Esse marido que o Senhor me colocou aqui não é dos melhores, só tem esse, então vai esse mesmo. Mas de repente o Senhor permitiu uma cobra falar, o Senhor permitiu isso acontecer estranho, mas o Senhor deixou, e essa cobra me enganou e eu pequei. Então, na pior das hipóteses, Deus, o Senhor que autorizou Satanás, a serpente, a entrar no jardim e a fazer o estrago. No final, a culpa é do Senhor, né? O pastor Marcos, ele sempre fala, e como bem, sobre as 3 consequências do pecado, as 3 reações do pecado, que é se esconder de Deus, que é tentar justificar sempre para minimizar a sua culpa, e é culpar os outros, né? Eu fiz isso, mas por que você faz isso? Geralmente quando o casal briga, né, não sei se é só lá em casa, mas talvez seja na sua também, quando o casal briga, o que acontece? Eu fiz isso mesmo por causa disso, você faz isso. Para justificar o meu erro, eu vou dizer que eu fiz porque você falou isso. Eu xinguei você porque você falou mais alto comigo. Eu vou sair de casa porque você mandou sair de casa. Tem até alguns vídeos engraçados que passam, que a mulher briga com o marido e diz: sai de casa. Ele pega a malinha e vai sair e diz: você vai mesmo? Ele não sabe o que fazer, né? Porque ela mandou sair, depois manda ficar. É uma confusão na cabeça dos homens. Os homens não são tão inteligentes para conseguir discernir algumas coisas tão fáceis assim. Então, mulheres, calma, né? Calma no que vocês falam com os homens, porque nós somos devagar em algumas ordens. Mas o que acontece? Adão, Eva e a serpente são colocados sentadinhos em 3 banquinhos, e Deus agora vai conversar com os 3. Então agora Deus vai dizer para a serpente, primeiramente, depois para a mulher, depois para o homem, quais são as consequências do pecado, da desobediência à palavra de Deus. Então a nossa cena é, primeira cena, Deus falando com a serpente, Deus falando com Satanás. E quais são os anúncios, né, as implicações, os resultados que a serpente, Satanás, vai sofrer? Na segunda cena, quais são as consequências que a mulher vai ter que enfrentar por causa do pecado? E por fim, quais as consequências do homem que ele vai enfrentar por causa do pecado? É isso que nós vemos em Gênesis, do capítulo 3, do verso 14 ao verso 24. Vamos ler? Verso 14 diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente, está falando com ela: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da sua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da sua gravidez. Em meio de dores dará à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também o cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo.
No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Amados, toda a primeira cena nós podemos ver, né, sobre a disciplina divina de obediência. Primeira cena nós temos no verso 14 e 15, é Deus sentando na frente de Satanás, a serpente, e falando algumas implicações ou consequências da desobediência, ou seja, o que iria acontecer. Essas implicações, ora a gente confunde com algo aplicado à serpente, o animal, vamos dizer assim, chamado de animal, o bicho, né? Mas as implicações, por mais que foram físicas, a serpente, a cobra, ela também tinha implicações espirituais e históricas sobre Satanás. Então, o que você aplica à serpente tem um caráter físico, sim, literal, mas também está relacionada com uma questão histórica, né, e espiritual na vida e na ação de Satanás. Bem, a primeira coisa que ela vai dizer é que para a serpente, maldita, você é maldita entre todos os animais. E o texto dá ênfase: todos os animais, né, que são domésticos ou selvagens, de todos os animais que Deus já criou, a única maldita será a cobra, a serpente. Né? Então, de certa forma, ele está dizendo que a serpente se tornou algo maldito. Por isso que nós temos tanto medo, né, de cobra. Tem gente que é um pouco diferente, que compra algumas cobrinhas, coloca numa caixa de vidro e coloca lá como pet, né, como bicho de estimação. Mas isso é raro, né? Isso é raro, mas tem. Mas a grande maioria, quando vê qualquer serpente, qualquer cobra, pequenininha ou grande, se tem veneno ou não, quer matar, né? Quer passar com o carro por cima. Eu conheço um rapaz que, quando ele estava dirigindo numa rodovia, ele viu uma cobra, ele ficou tão empolgado em matar a cobra que ele matou a cobra, mas acertou uma árvore junto, né? Tão desesperado que ele ficou, né? De tão ódio ou medo ou querer destruir a serpente, ele quer matar a cobra. Eu conheço muitos homens, não vou dar nome, não se preocupe, que se vê uma cobra, ele corre, não para matar, mas corre desesperado de medo, né, pedindo socorro para a esposa para vir matar. Cobra, aranha, barata, tem alguns homens que não são tão rústicos, corajosos assim, morrem de medo desses negócios, né? Conheço alguns, né, vários. Eu confesso que eu tenho medo de alguns desses que eu citei também. Mas todo mundo quer matar a serpente. Então a ideia de se tornar maldita é aplicável a ela no sentido de vai ser odiada, vai ser repudiada, né? Ninguém, ou a maioria das pessoas normais, não quer ficar brincando, passando a mão, alimentando a cobra, né? Eu odeio isso. E alguns mais ousados, né, que com problemas da família, chamam a cobra de sogra, né? Eu já falei isso. Não é essa a maldição, né? A serpente não leva esse nome, mas ela é odiada. Mas isso implica espiritualmente em Satanás, né, que é o papel dele, né, qual é a função dele? A maldição. Satanás, ele é um amaldiçoado. Dentro da sua criação, Satanás ele é maldito. Isso significa de que não haverá, né, perdão ou restauração para Satanás e seus anjos caídos. A Bíblia é bem clara, né, de que o lago de fogo, inferno, enxofre, já foi preparado, diz
de Apocalipse, para Satanás, seus anjos e os seus seguidores. Então não há. Houve um tempo atrás, há uns 15, 20 anos atrás, de que algumas igrejas evangélicas começaram a orar pela conversão de Satanás. Não sei quem lembra disso. Algumas igrejas evangélicas dizem que Jesus, com a teoria assim, que Jesus disse que para a gente orar até mesmo pelos inimigos, e o nosso grande inimigo é Satanás, e algumas igrejas alguns irmãos estavam orando, não aqui, né, mas estavam orando para que Deus salvasse o diabo. Acho que eles pararam, porque não adiantava nada, porque a Bíblia diz que maldito ele já foi julgado e condenado para o lugar do lago de fogo. Rastejará por toda a sua vida. Então aí nós já vimos também da serpente, por causa desse termo, que ela agora vai rastejar, significava, ou traz uma possibilidade de teoria de que essa serpente tinha pernas, ou tinha asas. Então, porque agora, como punição dela, ela vai rastejar. Então Deus cortou as pernas da serpente ou tirou as asas. Gente, isso só teoria de teoria. A Bíblia não diz que ela tinha perna ou asa. A Bíblia só diz que essa serpente no jardim era diferente das cobras que nós conhecemos hoje. Qual é essa diferença? Bem, nós podemos inventar um monte de história, não dá para saber. Uma possibilidade talvez de ter pernas, ok, porque agora ela vai rastejar. Mas por que Moisés, ao escrever Gênesis, dá essa ênfase de rastejar para o animal serpente e a implicação que isso tem a ver com Satanás? Bem, o rastejar, quando Moisés escreve aos judeus, e na época do povo judeu, e ainda é hoje, uma pessoa que ela é humilhada, uma pessoa que ela sofre, por exemplo, numa guerra, quando um exército ou um rei ganhava de outro rei, ele fazia esse rei rastejar, se sujar. A Bíblia fala que muitos homens de Deus, quando viam a glória de Deus, caíam com o rosto em chão, com a cara no chão, e se rastejavam no pó da terra. A ideia do rastejar aqui é dois sentidos. Numa relação a Deus, é você se colocar numa posição de humildade. Com relação a Deus, é você reconhecer que Deus é soberano, a presença dele é gloriosa e você é pó. Então você cai numa posição de humildade, de humilhação. Davi fazia muito isso. Vestia de sacos de cinza, de trapos, e se humilhava a presença de Deus, se colocava no chão. Mas o outro termo também, esse termo humilhar, é de um inimigo que é derrotado. Ele rasteja no chão. Em alguns casos, amarravam ele num cavalo e arrastava perante todo o seu povo para mostrar a humilhação. Então Moisés está dizendo para a mente do povo e nos ensina hoje de que quando ele diz que Satanás e a serpente vão rastejar no pó da terra, está dizendo assim de que ele será em toda a história humilhado, em toda a história ele vai querer ser soberano, querer agir, mas ele sempre vai perder, Então ali Deus já está decretando de que Satanás ele perdeu, ele vai ser derrotado, ele vai ser destruído, em sua história vai ser humilhado. Por isso que grande parte dos teólogos afirmam que esse texto é a primeira vez, eles chamam de proto-evangelho, ou é a primeira vez que Deus anuncia a vinda de Jesus e a destruição de Satanás e a morte de Cristo, que está no verso 15 que nós vamos ver. Então ele está dizendo assim, de que Deus já está dizendo sobre a humilhação, o estado de miséria, a vergonha que está destinado a Satanás. Ele queria honra, ele queria glória, ele queria estar no lugar de Deus no trono, e Deus vai oferecer para ele agora algo inverso, vai rastejar, vai ser humilhado. Eu já ensinei isso aqui, mas vamos repetir. Existe uma
um pensamento cristão que anda por aí, vai e volta, sobre dualismo cristão. Esse é o termo, dualismo cristão. Qual é a ideia de muitos do dualista? É de que existem duas forças, o bem e o mal, Deus e Satanás, e essas duas forças estão guerreando no mundo celestial, né? E nessa guerra ele acaba influenciando o mundo material, e nessa guerra, de repente, um vai ganhar. Então a igreja tem que orar muito para que as forças do bem vençam. Gente, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que existe sim uma guerra espiritual, existe uma batalha espiritual. O diabo, nosso adversário, está como um leão de redor, querendo destruir. Ele veio para matar, roubar, destruir. Ele faz muito isso em tentar destruir a igreja, né? Tentar destruir os casamentos, tentar destruir a sua vida. Ele é experiente e ágil nisso. Mas não são duas forças iguais. Satanás não é igual a Deus em força e poder. Então nessa guerra, não é uma guerra de que as duas forças estão competindo. Satanás é sempre inferior. O governo de Satanás, o agir de Satanás nesse mundo, ele é limitado. Né? Paulo, quando fala aos Colossenses 1,13, diz assim que Cristo nos libertou do império das trevas e nos transporta para o reino do seu amor. Paulo deixa bem claro que o império é submisso e trabalha sob a direção de um reino. O rei é maior, né? E nessa guerra final não há possibilidade de Satanás vencer. Ele já perdeu, ele já foi derrotado. Aqui ele vai rastejar, significa limitação da sua ação. Deus é maior, o reino de Deus é soberano, a gestão de Deus na história é maior, e Satanás está sempre abaixo da ação de Deus. Ele só faz quando tem a permissão. Na verdade, alguém descreveu Satanás como um cachorro amarrado cuidando de uma casa. Se você seguir o caminho marcado, o cachorro vai latir, vai esbravejar, vai quase infartar de tanto gritar, mas as correntes não vão deixar com que ele te ataque. É andar nos caminhos do Senhor. Mas tem gente que quer andar brincando nos caminhos que não é marcado e acha que o cachorro está amarrado e quando vê a corrente alcançou e foi mordido, né? A Bíblia ensina: ande nos caminhos do Senhor. Vai brincar que Satanás pode ser mordido, e Deus permite. Já amarrou valente, diz a Bíblia, já mostrou o caminho. Brincar fora do caminho é estar acessível à mão de Satanás, e isso Deus permite. Isso é o império das trevas, né? Isso é o império das trevas. Mas ele está derrotado, ele já perdeu, né? Aí diz também que vai colocar inimizade entre a mulher e Satanás. Ele vai colocar uma amizade, uma inimizade entre a mulher e Satanás. Bem, se você pensar literalmente, você vai dizer: a mulher e a cobra vão brigar agora. Vou comprar 2 facas, 2 facão, né? Dá para a serpente, ela está em desvantagem porque não tem mais braço, né? Está rastejando agora, e a mulher com o facão e coloca para brigar. Não é isso, tá? Aqui está dizendo de que a partir daquele momento, na história da raça humana haverá conflitos. E o termo inimizade aqui é aquela briga que ela começa devagarzinho, né? E quando se vê, estão se matando. Prometo que não vou falar de casamento de novo. Casamento não é assim, né? Mas aquela discussão de 2 amigos que começam a discutir por causa de futebol, de política, e começa um a argumentar, depois um está falando mais alto, aí outro levanta da mesa e quer dar soco na mesa, de repente estão bolados no chão, e quem estiver mais perto da arma se mata. É essa a intenção de inimizade que a Bíblia fala, que ela vai intensificando até a morte, tá? Ou seja,
a inimizade de Satanás contra o povo de Deus não vai acabar, a não ser na segunda vinda de Cristo, quando ele julgar e levar a sua igreja e derrotar Satanás. Nós já estudamos isso em Apocalipse. Mas enquanto nós estamos nesse mundo, Satanás vai criar estratégias, ações, intenções tão malignas ao ponto de nos destruir. E com o passar do tempo, vai intensificando, ficando mais feias as coisas. E quanto mais ele vê, está perdendo a sua discussão, a sua briga, mais feroz e mais destruidor ele quer ser na vida sua, da sua família, da igreja e da sociedade. Ele quer fazer isso. E na história nós podemos ver isso. Então nós vemos de que a partir dali, da inimizade entre a mulher e Satanás, os primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, o que acontece? Um mata o outro. Nós vemos um pouco mais, o dilúvio acontecendo, Sodoma e Gomorra acontecendo. Nós vemos ali Abraão, que é o patriarca, quando é chamado, um dos seus filhos é abençoado, o outro vai ser inimigo do seu povo. Aí nós vemos as tribos de Israel, os 11 vendendo o mais novo José, que tinha inveja de morte. Nós vemos Davi, com toda a sua questão, sendo perseguido e traído pelos próprios filhos. Toda a história nós vemos uma ação de Deus em separando um povo, e no caso Israel, e o restante do mundo querendo destruir esse povo. Então a Bíblia é bem clara, ele vai falar assim, de que Satanás terá descendentes, e aqui não é filho, é seguidores, e que da mulher terão uma geração, descendentes, que será um povo. Aqui já está dizendo bem claro, e Moisés ensina isso para o povo de Israel, de que na história, Deus vai levantar os seus filhos, e Satanás vai fazer de tudo para destruir os seus filhos. Na história do povo de Israel, se nós fôssemos fazer uma lista de quantas enrascadas e guerras que aconteceram com o povo, e que Deus teve que intervir para garantir a sua promessa. Então Deus sempre cuidou do povo judeu. Deus sempre cuidou do povo de Israel. Mesmo o povo de Israel sendo pecador, errando, falhando, Deus vai sustentando, porque é o povo que Ele chamou. É o mesmo caso da igreja. Deus sempre vai sustentar a igreja. O Apocalipse diz que Ele está segurando com a mão direita. Apesar de nós, igreja, somos pecadores, falhos, limitados, Deus nos escolheu, Deus nos chamou em Cristo, e Deus nos sustenta com a sua mão poderosa. Esse é o povo de Deus. Esse é o descendente da mulher, que em Cristo somos herdeiros do reino de Deus. Mas ele diz também que, para confrontar o povo de Deus, existem muitas outras coisas e o povo que vai fazer, que vão montar guerras. Por exemplo, quando Hitler tentou exterminar com o povo judeu, quando o rei da Síria tentou exterminar e acabou com o reino norte todo, Satanás agindo na história. E Apocalipse 12 faz essa menção. Gênesis diz que isso vai acontecer, e Apocalipse 12 diz que já aconteceu. Ele vai dar a visão de que tinha uma mulher vestida de sol, com os pés na lua, e um dragão vermelho estava pronto, esperando a mulher dar a luz. E quando o menino nascesse, essa serpente, esse dragão iria destruir. E Deus vai lá, leva a mulher com o seu menino fora dali do alcance da serpente. O menino nasce. Está falando de Jesus. Está falando da profecia de nascimento de Jesus, como aconteceu na história. Mas diz assim que essa serpente agiu na história toda para tentar devorar a promessa de Deus com relação à vinda do Salvador. Então o que está dizendo aqui? Inimizade entre a mulher e a serpente, simplesmente está dizendo que a descendência das duas estarão em conflito. Estarão em conflito, de que na história sempre Deus levantou remanescentes para manter a fé. Os nossos alunos do IPEM
que fazem história da igreja, nesse semestre eles estão trabalhando história da igreja no Brasil. E nós trabalhamos na quinta-feira a vinda dos franceses huguenotes, calvinistas, para o Rio de Janeiro. Ficaram ali 5 anos. 5 anos para montar a igreja reformada, 5 anos para trazer a fé aos franceses e evangelizar com o evangelho que nós conhecemos, né, aqui. Eles foram exterminados. Os 14 protestantes missionários, né, 5 apenas ficaram e 5 foram mortos. Foram mortos pelos índios e os jesuítas que queriam expulsar os protestantes daqui. Anos depois, em Pernambuco, né, houve a invasão pernambucana, né, que vieram os holandeses protestantes calvinistas e foram expulsos de novo. Mais tarde, veio os ingleses, os americanos, os holandeses e acabam criando o protestantismo do Brasil. E todos os alunos, desde a Reforma até essa história do Brasil, eles chegam à seguinte conclusão: que existe um Deus que age na história e que Ele quer fazer o seu propósito na história, quer implantar a fé em Cristo na história, mas Satanás levanta outros povos para perseguir e destruir, barrar a pregação do Evangelho. Mas no final, Deus sempre coloca os seus remanescentes e a fé continua. Por isso nós somos igreja presbiteriana aqui hoje. Na história foi perseguido no Brasil, mas Deus colocou remanescentes, e esses remanescentes manteram firme a fé e a pregação do Evangelho. E nós continuamos a história, né? A descendência da mulher, ele estava falando do povo de Israel, Cristo Jesus sendo o prometido Salvador, e aqueles que seguem Cristo, a igreja, como descendente da mulher. E descendente da serpente são todos aqueles que são inimigos de Deus, que se lutam contra Deus, lutam contra o Evangelho, querem destruir a família, querem te levar para o mau caminho, querem te introduzir no mundo, querem inserir filosofias e sofismos no meio da pregação do povo de Deus. Ele quer acabar com a estrutura que nós temos hoje. Então toda a ação de homens, pensamentos, ideais, motivações que querem ofuscar, atrapalhar ou destruir o plano de Deus para a sociedade, para a vida humana, isso são descendentes da serpente. Então, se nós fôssemos falar uma linguagem mais simples, poderíamos dizer: você, sem Jesus, era descendente da serpente. Por isso você ia para o inferno. Você, com Jesus, é descendente da mulher. Por isso vai para o céu. Aqui está determinando, e já dizendo para Adão e para sua esposa, Eva, qual grupo nós vamos pertencer? Como será a sociedade daqui para frente? Ou seja, essa guerra que inicia espiritualmente e acontece materialmente nesse mundo, ela é consequência simplesmente da mulher e do homem comer do fruto proibido. É uma linha, uma linhagem, um grupo que vai sempre perseguir você. Então você é cristão, saiba que Satanás sempre vai tentar destruir você. Você tem família cristã, saiba que Satanás sempre vai querer acabar com o seu casamento, Satanás vai querer acabar com os seus filhos. Você que namora, Satanás vai querer acabar com o seu namoro, ou fazer um namoro totalmente fora dos padrões de Deus. Você que é filho, ele vai querer que você seja rebelde, como ele foi. Toda vez que você é rebelde com seus pais, você está imitando a serpente no jardim. Pais, toda vez que você é omisso com os seus filhos, até no ensinar no caminho do Senhor, você está trabalhando e contribuindo para a serpente, para a descendência, para facilitar e entregar os teus filhos nas mãos de Satanás. É isso que Deus está falando aqui, né? Ou nós andamos com o Senhor e somos povo dele e guardados por ele,
ou nós brincamos com Satanás, brincamos de ser filhos de Deus. É isso que Moisés já queria ensinar para aquele povo que ia entrar na terra prometida. Vocês vão entrar numa terra que Deus preparou. Então pare de brincar. Existe uma guerra. Leve a sério. Por mais que Satanás vai rastejar, ele já perdeu, mas antes dele ser julgado no final, ele vai causar muitos estragos. Eu peço a Deus que o estrago não seja na sua vida, na sua família e nessa igreja. Isso depende de que caminho nós estamos traçando para a nossa vida. Ele será esmagado no final. Bem, como ele diz aqui que Satanás será esmagado, ele dá um certo limite. Diz assim que Satanás vai ferir o calcanhar do descendente, do menino, que é Jesus, mas Jesus vai pisar, esmagar. Os dois termos ferido ou ferida têm a mesma conotação: intenção de morte, destruição, aniquilação. Mas Satanás é menor. O máximo que ele consegue é ferir superficialmente. Levou Jesus à morte, mas Jesus ressuscitou. Mas a ação de Jesus sobre Satanás, ao morrer e ressuscitar na cruz, decretou qualquer possibilidade de crescimento ou de vitória. Cristo na cruz derrotou Satanás. E aqui Deus está falando para Satanás o que vai acontecer no futuro. Satanás não sabe o futuro. Satanás não adivinha o futuro. Satanás não lê mentes. Mas ele é especialista em 4.000 anos de história, em conhecer a história humana e o ser humano. E aqui Deus está dizendo: um dia vai vir o descendente da mulher que vai acabar com tudo isso. E é por isso que ele agiu na história contra Israel, para tentar fazer com que esse menino não nascesse. Lembram quando Moisés foi colocado num cesto? Sabe por que foi colocado no cesto? Porque Faraó mandou matar os meninos 2 anos para baixo. Lembra quando Maria estava grávida e teve que sair e peregrinar grávida e dar à luz a um lugar que não era sua casa? Porque o rei Herodes havia mandado matar todas as crianças. Por trás de Faraó e de Herodes e de outros fatos na história, e tem um texto bíblico assim que Raquel chora pelos seus filhos que foram mortos e não vão voltar. É essa profecia de que Satanás ele começou a atacar as crianças do povo de Israel para acabar com o nascimento, porque qualquer menino que nascesse poderia ser o Cristo. Qualquer filho que nascesse poderia ser o Cristo. Por isso ele intensificava na história, para tentar acabar com a história, tirar esse nascimento possível de Jesus. Ele não consegue. Ele leva Jesus para o deserto e tenta tirar Jesus da cruz, e não consegue. E Jesus morre, pisa na cabeça de Satanás, e hoje tenta tirar a cruz da sua vida, da igreja, do seu casamento. Se Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou, não estiver na sua vida, no seu casamento, na sua família ou nessa igreja, nós somos só um clube social, porque nada faz sentido. E Satanás colocar ideias de prosperidade, ideias de curas, ideias de dons, ideias de poder e fogo, e não tiver Jesus, tudo isso é vaidade. Porque quem decretou a derrota foi a promessa de que um dia Cristo iria esmagar. Ele começou fazendo isso na cruz, e vai concluir isso na sua segunda vinda, quando levar a igreja e santificar a igreja totalmente, e ressuscitar aqueles que, nossos irmãos, que já morreram, estão aguardando, o novo céu e a nova terra. Ele tem poder menor, mas feriu o calcanhar. Então isso eu já falei, Então o que ele senta para o diabo e diz? Ele decreta a derrota de Satanás, a humilhação, e aponta na história de que um dia Deus dará um basta em tudo isso. Agora ele senta com a mulher.
A mulher é mais simples, tá? Para a mulher ele vai dizer: aumentarei seu sofrimento à gravidez. Quando ele diz que vai aumentar o sofrimento, algumas pessoas questionaram no passado, dizendo que ela já tinha dor, né? Ela já tinha dado luz ao filho. Não. A ideia de que Moisés contando é para intensificar, mostrar que, né, ser superlativo, vamos dizer assim, de que dar a luz a filho ia doer muito. Então, dar a luz a filho é uma bênção, mas ia doer muito. Por quê? Né, as mulheres podem perguntar: por quê? Porque ela desobedeceu, o pecado. Mas por quê? Qual a ideia disso tudo? Qual a ideia disso espiritualmente? Amados, dar à luz é presenciar, é contemplar, é participar de um momento fantástico da vida, que é trazer a luz, ou trazer a vida em acontecimento. É algo nobre, algo fantástico. Você vê uma criança nascendo, ou a criança nascer um bebezinho. Eu confesso que eu amo muito criança, pena que cresce, né? Mas bebezinho é fofinho. Às vezes pergunta: é a cara do pai ou a cara da mãe? Tem a cara do joelho, que é tudo meio igual, né, no começo. Mas é fofinho, é legal, é gostosinho, cheirosinho, né? Às vezes. E é muito bom. Mas celebrar a vida, ou antes de celebrar a vida, tem que ser lembrado da dor da morte, que é o sofrimento. Porque nós, para termos a vida e celebrarmos a salvação, e fazermos uma festa no céu e uma festa aqui sobre a salvação em Cristo Jesus, nós temos que, antes de celebrar a vida, lembrar da morte de Cristo, a dor que ele sofreu. E toda vez que a mulher vai dar à luz, ela vai celebrar, mas ela vai temer, ela vai sofrer. Por causa do pecado, o ensinamento é: nós temos que sempre refletir que para termos vida, alguém precisou sofrer, que foi Cristo. E quem produz a vida hoje é a mulher, né? É a mãe que carrega, é a mãe que tem todo o trabalho. O homem assiste de cadeirinha, né? E fica bravo quando a primeira palavra a criança diz mamãe e não papai. Eu acho que tem que ser mamãe mesmo, mais justo, né? Mas algumas crianças já nascem rebeldes e dizem papai primeiro, só para contrariar a mãe, né? Seu desejo será para com teu marido e ele te dominará. Bem, aqui tem uma parte que nós podemos pensar. Aí ele vai olhar para a mulher e dizer: olha, você vai desejar o seu marido. Bem, isso pode ter 3 implicações. Primeiro, ele está dizendo que a mulher terá o desejo sexual para o seu marido. Isso. Só o seu marido será desejado. Na prática, né? A teoria na prática são coisas diferentes. Ou ele pode estar dizendo: você não poderá desejar nenhum outro homem a não ser o seu marido. Aí é punição. Porque quando casa está bonitão, sarado. Depois começa a decomposição, né? A inércia. E aí está dizendo: é isso aí que você tem. O pecado vai dizer para você: não é outro, é isso aí que você tem. Está vendo? Poderia ser isso, não é? E já seria um grande peso. Ainda bem que ele não riu hoje, mas tudo bem. Ou, que o mais provável, você terá o desejo de dominar o seu marido. Aí continua o verso: por isso ele vai dominar você. Agora você entende por que é tão difícil, né? Os homens sofrem tanto para manter a ordem em casa, né? Né, Vinícius? O Vinícius ele fala: será que vamos jantar? Eu disse: pede para a Eliane, deixa a Pituca e a Eliane resolver isso, né? Porque quem decide é ela. Nós falamos sim, Senhor. Às vezes fala assim: Alex, vem me visitar em casa, vamos fazer uma janta. Eu disse:
Deixa eu ver se a Eliane pode. Porque é ela que decide fazer isso. Não é assim? Porque ele está dizendo assim de que a mulher foi criada para ser guardada, sustentada, amada, suprida, vivida debaixo das asas do marido, e o marido tinha a função de andar com ela, juntinho dela, ensinar, amar, prover, cuidar. O homem da casa, aquele alfa que vai cuidar da mulher, essa é a intenção. Mas vai dizer assim de que o casamento vai viver em constante guerra e disputa de poder. Porque a mulher, ela vai ter o desejo de querer mandar no homem, mas cumpre ao homem dominá-la. Essa parte, verso B, pode rasgar da Bíblia. A gente não consegue dominar tanto assim. Alguns homens estão abrindo concessão para não ter briga em casa, para não ter atrito. Sim, bem, sim, senhora, então não domina. Ele realiza, ele executa as atividades. Por quê? Porque a ideia de que aquele projeto de casamento do homem cuidar da mulher, por causa do pecado, iria mudar os papéis. A tendência de Satanás é fazer o homem querer ser mais submisso à mulher, e a mulher tomar conta das coisas da casa. E a Bíblia diz isso, que isso gera um conflito do lar. Você pode ficar mantendo essa paz por um tempo, mas uma hora ou outra vai rachar. Por isso que é tão difícil ser casado. Por isso é tão difícil administrar uma família. Porque o casamento, ele sofre. E o que diz para a mulher é: você vai ter que aprender, e você vai ter que lutar com o seu desejo, de querer mandar no seu marido. Porque o papel dele é mandar em você. Não vou falar mais sobre isso, porque senão eu apanho lá fora, Ao homem, o papel do homem, o que ele vai dizer para o homem? Por ter dado ouvido à mulher e comido, ou seja, eu, Deus, falei que não é para comer, para você. Você ignorou o que eu falei e foi ouvir a mulher, e você comeu. Por você ter desobedecido o mandato direto de Deus, vai acontecer com você o quê? A terra será maldita por sua causa. Ou seja, a terra iria começar a morrer. Hoje nós vemos o desequilíbrio do clima em termos de calor e frio. Nós vemos a dificuldade com a chuva e com o sol muito quente. A dificuldade com a agricultura, com a água que está faltando, com a energia, tudo muito caro. Nós vemos o padecer progressivamente dos recursos naturais. Nós vemos que a terra está morrendo. Ela se tornou maldita. A perfeição da criação, viu Deus que era muito bom, agora estava se tornando maldita, morrendo. Ele continua: ele terá que trabalhar com fadiga. Bem, a terra que produzia antes, ele não precisava nem plantar, ele pegava de tudo. Agora está dizendo que fora do paraíso, ele vai ter que cavocar, ele vai ter que virar a terra, ele vai ter que plantar semente, e isso vai cansar. Fadiga, suor, limitação física. O super-homem e a super-mulher, eterno, perfeito, glorioso do jardim, agora vai começar a suar, fadigar, cansar-se. Limitação no seu governo sobre a criação de Deus. Lembra de quando nós já falamos semana passada, de que Deus criou tudo e entregou na mordomia para Adão e Eva administrar. Adão e Eva, ao desobedecer, entregou nas mãos de Satanás para gerenciar. Maldita é a terra. O fruto que você vai comer terá que vir sobre muito trabalho penoso. Ele diz mais ainda: você vai plantar lá os frutos, as sementes, não vai vir só
a coisinha boa, vai vir as pragas, os espinhos, né? Os pés de picão, né? Os matos. E você vai ter que começar a ver que nem tudo será uma bênção, mas maldita é a terra. Você vai ter que trabalhar. Com o suor do teu rosto comerás cansaço físico, e você voltará ao pó. Ou seja, você perdeu um dos grandes atributos de Deus, que é a eternidade. Nós seremos eternos sim, lá na glória. A nossa alma vai viver eternamente com Deus. E nós teremos um novo corpo sim, porque nós vamos ressuscitar para um novo corpo, morar no céu eternamente com Deus. E esse corpo será o semelhante de Cristo. Nós já estudamos isso também na escola dominical. Mas teremos que conhecer a morte. Nós vamos envelhecer, nós vamos pegar doenças, nós vamos lutar constantemente com males, né? Eu estava na minha sogra essa semana, ainda superando todo o processo da morte do Edson. Aí um primo da minha sogra, de 40 anos, de Pato Branco, subiu numa árvore para cortar a árvore deu um maçaço. Ele ontem acabou de falecer porque estava com traumatismo craniano, né, com 40 anos, e agora veio a óbito por simplesmente cortar uma árvore. Limitação, nós não somos mais super-homens, né? Os males. E a pergunta é: por que isso aconteceu? Gente, não era para ser assim. O pecado de Adão tornou isso assim. Maldita é a terra, e nós somos limitados por causa de tudo isso. Voltar ao pó, morrer fisicamente. Adão nomeia sua mulher, no verso 20. Bem, apesar de tudo isso, apesar de Deus falar para a serpente, falar para a mulher, falar para Adão de toda a desgraça, o mal que vai acontecer, da morte física, Adão continua o projeto. Ele dá o nome à mulher de Eva. Não tinha nome antes. E Eva significa vida, né? Ou mãe da humanidade. Ele está dizendo o quê? Eva dará luz a filhos, que vai dar sequência à humanidade. Esses filhos, hoje nos diz que nós temos um ancestral comum. Todos nós, de qualquer lugar, de qualquer tempo, veio da mesma fonte, Adão e Eva. Isso significa o quê? Que a solidariedade da raça, né? Todos temos parentes, ou todos nós somos parentes. Isso significa que nós vemos da mesma origem. Isso remete ao imputamento. Se nós viemos todos de Adão e Eva foram expulsos do jardim, longe de Deus, todos nós nascemos em pecado e longe de Deus. Isso se chama morte espiritual. Longe de Deus, inferno. Na morte física, nós morremos porque perdemos a comunhão com Deus. Deus nos cobre de pele, substituindo as roupas por folha, tirando as obras e colocando a ideia do graça de Deus, Deus cobrindo, como nós já vimos isso, né? E o castigo final, né? Que eles são conduzidos para fora do paraíso. E todos os filhos que Adão e Eva tiveram, nasceram longe. Então todos os filhos nasceram, inclusive nós, nascemos na terra que é maldita. Do suor do teu rosto nós vamos ter que comer, vamos morrer, vamos voltar ao pó, estamos longe de Deus, por isso merecemos o inferno. Mas pela promessa do descendente da mulher, que é Cristo, nós somos reconciliados com Deus. Essa é a promessa que Deus, e a esperança que Deus apresenta a Adão e Eva, dizendo: está feia a coisa, mas eu ainda tenho planos de amor para com vocês. A nossa história às vezes está feia a coisa, mas Deus tem planos de amor para a sua história.
Amém? Vamos orar? O pastor Maurício tem a palavra. Pai querido, nós te damos graça, pedimos que o Senhor nos abençoe ainda, Pai, nesse restante de domingo, que é o dia do Senhor, também nesse momento de ceia, também nos prepare para a vinda à sua casa no culto do Senhor hoje à noite, para que possamos, Deus, aprender a ouvir, a andar melhor com o Senhor. Nos agracie, Deus, eu peço, em nome de Jesus. Amém.